Nessa época, quando eu saía para pintar na rua, eu não tinha intenção nenhuma de fazer arte. Tipo, minha intenção era fazer vandalismo mesmo, como vandalismo, então eu saía para pintar porta de aço, pintar trem, pintar metrô, e indo pelo lado mais hardcore do grafite, que era o que mais me interessava. E aí, antes de ir para a FAAP, eu nem chamo de obra isso, porque é muito mais uma experiência de vida que me fez pensar as obras que foram que eu comecei a pensar a obra mesmo no meio da faculdade. Antes de me formar, eu já estava bem, tem um trabalho aqui, outro aqui, já tendo umas noções claras do que eu poderia chamar de obra ou não. Então, todas essas experiências anteriores, eu acho que são apenas experiências que me fizeram pensar isso, mas não tinha intenção nenhuma de ser arte, era uma coisa juvenil de, vou pra rua pintar domingo de manhã. Mas, durante a FAAP, eu comecei a perceber que o que realmente me interessava no grafite não era o resultado em si, como pintura, e sim a ação no espaço, como o que é você sair de madrugada, estudar o pátio de metrô, ver aonde a cerca elétrica não é, saber o horário do segurança, toda essa estratégia por trás eu associava muito à arte conceitual e comecei a perceber que o que me interessava era muito mais as ações por trás do resultado final e isso me fez ver a performance de uma outra maneira. Eu comecei a perceber que o que me interessava mesmo nessas ações era o fato, não performático, mas o fato da ação no espaço público. E foi esse fator que eu comecei a dar mais atenção e a relacionar meus trabalhos de arte. Então, fiz o meu primeiro trabalho que chama E Horizonte, que é a performance do tipo na horizontal no espaço público, e para mim isso é grafite puro, assim, só que sem spray. E comecei a perceber que o meu interesse não era apenas na intervenção urbana, e sim no ato de intervir. E o que é intervir não só no espaço público, mas sim no sistema de arte. E aí essa ideia de intervenção me fez pensar questionamentos sobre o próprio sistema de arte, sobre o próprio mercado de arte, só que estando do lado de dentro, e não mais no lado de fora. Então, esse caráter ainda me permite muito olhar os dois lados e pensar de que forma o espaço público e o espaço privado se relacionam como uma balança, onde a gente não pode negar nenhum ou o outro. A relação do grafite com a arte. De que maneira eu posso fazer um trabalho que o grafiteiro ou um pichador possa ver sem ser uma pichação ou um grafite e entender aquilo como uma ponte para se entender conceitos de arte. Desde dos meus primeiros trabalhos e a minha inserção na Vermelho, acontecia muitas situações de você faz um trabalho político, você faz um trabalho de contestação e você está sendo contraditório quando você entra no sistema de arte e começa a vender esses próprios trabalhos. E eu comecei a me questionar e percebi que, na verdade, eu não acho que eu estou sendo contraditório. Eu acho que essa visão do artista como estando fora do sistema é muito datada numa situação anos 70, antes da ditadura, onde você poderia dividir o mundo como esquerda e direita. Hoje em dia, eu acho que o sistema capitalista ele envolve todas as pessoas, até os anarcopunks, até os milionários, todos estão dentro. E dessa maneira eu sempre quis viver do meu trabalho de arte. Eu não quero ser o bibliotecário que o Duchamp foi a vida inteira para poder produzir. Eu acho isso uma visão romântica do artista que não é compreendido na sua data. E percebi que essa é uma relação que a relação que existia que nos anos 80 aconteceu muitos artistas os galeristas são culpados pela prostituição da arte e só os galeristas ganham dinheiro, os artistas se fodem, e eu acho que isso é uma relação muito inocente e que cada artista tem que ter uma relação ética com o seu galerista. Aí comecei a perceber que a experiência mesmo da performance começava a ficar tão elitista.
muito elitista, muito para meia dúzia de pessoas. E comecei a pensar o registro como parte do trabalho em si. Então, a fotografia do horizonte é tão importante para o trabalho ter acontecido que a performance dava 10 segundos. Ainda não tem um título específico, mas eu estou chamando ele de patterns bichos, que são os patterns feitos com tinta spray à mão. Eu me apropriei de um pattern português que eu vi no Porto muito, e eu contraponho esse desenho gráfico, que ele é completamente construído e pensado de uma maneira industrial. Eu pego esse mesmo desenho e faço à mão com a tinta spray. Então o pattern ele começa certinho, vai ficando torto, ele tem erros, ele tem todas as características de um trabalho feito à mão. Então esses erros tornam o trabalho quase uma ilusão de op art, em que você se perde no espaço e você não consegue mais entender o que é o plano e o que é a pintura, pelo erro. Isso é um caráter que cada vez mais eu gosto de levantar no trabalho, que é a questão do erro como um fator que você não espera e que decide completamente o trabalho de arte, como um acaso. Tanto na performance é muito mais fácil entender isso pelo não planejar da situação. E nessa pintura tem um não planejar, que é um pattern que eu vou fazer na mão sem régua, sem nada, e esse pattern vai ficar torto. E isso eu acho que é o fator interessante. E isso vai ser feito na parede do mosaico inteiro. E o outro projeto chama Luto e Luta. E ele é uma escultura que eu apresentei em 2008 na Vermelho, uma individual que chamava Ordem dos Tratores Não Altera os Viadutos, e que é uma pilha de tijolos desses daqui, de tijolos de concreto, um quadradão grande, tem uns 3x4, em cima da bandeira do Brasil. Então o luto e a luta, claro que tem esse trocadilho com luta e luta, mas é a questão da reconstrução da ideia da identidade de um país, que está presa na sua própria reconstrução. Quase literal trabalho. Como é que eu vou conseguir me manter transgressor estando dentro de um sistema que me aceita? E essa é a minha questão hoje em dia, de como é que é, sem ficar banal, sem ser um menino mimado. Como se manter dentro, mas ficar fora ao mesmo tempo. Existe isso? Não sei se existe. Como tá dos dois lados da balança sem prejudicar nenhum nem outro.